Saudações a todos. O Esperança no Ar começa agora.
A nossa mensagem dessa noite está em Gênesis, no capítulo 3. Eu convido você que tem a sua Bíblia a abrir comigo, Gênesis, capítulo 3, do verso 21 em diante. Preste bastante atenção nesse verso, ou nesses versos que nós vamos ler. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Prestou atenção no texto que nós lemos? Vou pedir licença para você, vou colocar aqui a minha Bíblia. Desde a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: que coisa estranha. O Senhor Deus primeiro cria o ser humano, põe num jardim, faz uma casa especial para o ser humano, e depois expulsa o ser humano do jardim do Éden. Não é estranho isso para você? É ou não é? O que você acha? Muito estranho. Deus cria, faz um jardim e expulsa o ser humano do jardim do Éden. Será que Deus conhece o fim desde o princípio? O que você acha? Deus conhece? Deus sabia o que iria acontecer com Adão e com Eva. Nós tivemos um problema aqui dentro do auditório, e o slide está ali, a tela está atrasada. Eu vou pedir para passar a tela um pouquinho. Até agora ela não estava funcionando. Vamos passar uma tela para frente. Mais uma tela, isso. Agora sim. Você não acha estranho que Deus tenha expulso os dois do jardim? Eu acho muito estranho. Deus cria, Deus não sabia o fim desde o princípio? Deus não sabia o que iria acontecer com esse mundo? E se Deus sabia, por que criou então? Existem muitas perguntas interessantes que nós vamos responder ou ter respondidas através da palavra de Deus. Veja o que diz ali: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isso é Salmo 139, verso 16. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus sabe ou não? Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe ou não sabe o fim desde o princípio? Logicamente, Deus conhece tudo, mas nós vivemos num mundo mau e isso é uma realidade. Esse é um mundo terrível. Que é um mundo pior do que esse onde nós vivemos? Outro dia, lendo num livro, o autor dizia assim: se existe um lugar no universo que se parece com o inferno, esse lugar é o planeta Terra. Você quer um lugar onde você não sabe se amanhã ou depois você vai amanhecer e vai saber que alguém da sua família está com uma doença terrível? Ainda outro dia, terminava de pregar num lugar, uma mocinha de 15 anos veio falar comigo, e ela disse assim: pastor, ela chorava muito, pedia oração, e ela me contou uma história triste. Pastor, minha mãe morreu quando eu nasci, meu pai muito pobrezinho, e meu pai me mandou morar com uma tia minha, e pastor, eu aprendi o que é ser estuprada desde os 5 anos de idade. Os meus primos me estupravam, e eu fui estuprada dos 5 aos 12 anos. Eu não tenho vontade de me casar, eu não tenho vontade de namorar, eu não tenho vontade de nada nessa vida. Se existe um lugar nesse mundo que se parece com o inferno, é esse planeta, é o planeta Terra. Um mundo injusto, um mundo mau. Esse foi o mundo que saiu das mãos de Deus, do Criador? Foi isso que Deus planejou para nós? Se Deus existe mesmo, então por que Ele não dá um fim nesse sofrimento? Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Ora, Deus existe. Vocês aí de religiões, de igrejas, vocês não andam dizendo aí que Deus é tão bom, que Deus é maravilhoso? Nós não cantamos agora, aleluia, louvado seja o Senhor? Então por que Deus não dá um fim nesse sofrimento? Deus não pode tudo? Ele não vê o fim desde o princípio? Ele não é o Todo-Poderoso? Mas como vocês falam tudo isso se Deus não faz nada? E se Deus conhece o fim desde o princípio, Ele já sabia no que o mundo se transformaria. Por que então Ele criou o mundo mesmo assim?
Há um tempo atrás, eu estava pastoreando uma igreja e numa tarde o telefone tocou em casa. Do outro lado, uma pessoa chorando bastante. Eu atendi o telefone, falei com ela. Eu estava há pouco tempo na igreja, ela disse assim, pastoreando aquela igreja, não conhecia ainda os membros da igreja. E ela disse: pastor, aqui quem está falando é a Graça. Pastor, eu tenho um problema muito grande na minha vida. Eu queria que o senhor viesse fazer uma visita para mim, por favor. Meu menino está doente, ele sofre muito. E eu fui fazer uma visita na casa dela, mas eu não imaginava a dimensão do problema dela. Quando eu cheguei, entrei na sala. A sala tinha uns móveis diferentes de tudo que eu já havia visto na minha vida em móveis de sala. Tinha um berço de hospital, um cilindro de oxigênio, e eu percebi que o menino realmente tinha um problema sério. Eu não sabia. Conversando com ela, eu ouvi uma história de alguém que já tinha um bebezinho, uma menina, a Graça e o Paulo, o marido dela, e eles esperaram o segundo filho. Como vinha um menininho, foi comemorado, prepararam o quartinho do bebê, eles compraram um enxoval, pintaram as paredes, fizeram tudo. E quando nasceu o bebê, uma surpresa. Por causa do programa Está Escrito, nós fomos até a casa, depois da entrevista, até a casa da Graça, depois da visita que eu fiz a ela, e nós fizemos uma entrevista com ela. A gente preparava ela para receber um garoto. Pintou a casa, fez um monte de coisa, mudou o quarto. Tudo preparativo, e foi muito gostoso os 9 meses de gravidez. Foi bem gostoso mesmo, a programação da chegada dele. Aí eu vim mesmo acordar da anestesia no sábado às 5 da tarde, né? E foi onde eu vi que eu tinha tido um filho com problema, mas eu falei, agora eu sei que Deus vai me dar força para mim seguir em diante, né? Aí fui ver, até aí eu não tinha visto ele, né? Aí ele tinha ido para cirurgia, que o médico veio no meu quarto, né? Aí me pediu para autorizar a cirurgia dele. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele foi para a cirurgia às 5 horas da tarde. Aí, depois da cirurgia, aí eu fui me recuperar. Aí eu fui ver ele pós-cirurgia. Aí eu me apaixonei. Aí falei, Deus vai me dar força para me seguir em frente. Foi descoberto o síndrome de Charge. Uma síndrome que é rara, né? Aí acabou, o médico fechou o laudo nisso, dessa doença. Essa síndrome basicamente é feita pela agenesia de corpo caloso da criança, aí vem as crises convulsivas. E ele nasceu também com lábio leporino, fenda palatina, que isso foi corrigido cirurgicamente. A Graça me disse assim, pastor, quando nós saímos do hospital, o médico disse assim, se o bebê não tiver muitas crises, porque o bebê ele é alimentado pelo estômago direto, ele não se alimenta pela boca, não anda, não fala. Se ele não tiver muitas convulsões, ele não vai sofrer muito. Mas ultimamente ele tem tido várias convulsões por dia, 5, 10 convulsões por dia. E o bebê sofre muito. Pastor, eu chamei você aqui porque eu quero te pedir o seguinte: ora para o bebê não sofrer tanto. Eu não estou te pedindo para você orar para o bebê sarar. Eu estou pedindo para você orar para o bebê não sofrer tanto, não sentir tanta dor. Tem alguns momentos na vida da gente em que a gente conversa com as pessoas, em que você é chamado de pastor e você fica pedindo para Deus para que Ele seja o seu pastor, para você saber o que dizer. Conversei com a Graça, com o Paulo naquela tarde, dei algumas instruções, oramos juntos. Eu me senti saindo bem, mas antes de eu sair, eu fiz uma pergunta para a Graça. Digo, Graça, você tem esse bebê já há algum tempo. Uma enfermeira toma conta do bebê 24 horas por dia, e eles sempre ali, não podem sair, não podem passear, não podiam sair passear. Graça, se Deus desse a oportunidade para você, de você escolher, você vendo e sabendo o que tem para trás, o que passou já, sabendo o que seria, e Deus dissesse, você pode escolher ter o seu filho ou não, você escolheria ter esse filho, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele? A Graça disse, pastor, eu escolheria sim,
porque eu gostaria de ver o meu filho no céu. Depois nós gravamos de novo, eu vou pedir para mostrar para você o que a Graça disse para o programa, está escrito exatamente o que ela me disse naquele dia, na entrevista, na casa dela. Escolheria, porque assim, ele me ensinou muito, me ensinou que muita coisa boa, né? E que assim, que Deus ele vai estar presente em todo momento e que assim, não importa a doença dele, o importante é que um dia tudo isso vai acabar, né? Que nós iremos morar no céu e que tudo isso aqui é passageiro e que o importante é ele, em si, a nossa família unida. Isso é importante. Naquele dia para mim, estava respondido por que Deus criou o mundo mesmo sabendo o que o mundo seria. Você ouviu o que a Graça falou? Para mim, o que interessa é que isso é passageiro e um dia tudo isso aqui vai acabar. Eu quero ver o meu filho no céu. Jesus um dia desejou você e eu, e Ele nos quis, Ele nos desejou, mesmo sabendo o que iria acontecer, porque tudo aqui é passageiro, e Ele sabia disso. Veja só esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o que diz logo em seguida: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Como é que você sabe que o Verbo é Jesus? Como é que você tem certeza disso? Bem, lá em João 1, verso 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Por isso, o Verbo do qual João fala é Jesus. Será que a gente poderia substituir então a palavra verbo pelo nome de Jesus? Poderíamos? Então vamos ver. Jesus é o Verbo que se fez carne. Como ficaria o texto então com Jesus no lugar de verbo? Como é que ele seria? No princípio era, falem comigo, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Olha que declaração maravilhosa João nos faz. João diz que esse Deus que disse haja luz, era quem? Era o próprio Jesus. Ele disse haja luz. Jesus desejou você e eu antes de ele criar o mundo. Jesus olhou, ele viu essa terra como os pais que preparam o quartinho do bebê. Como é que você prepara o quartinho de um bebê? Me ajude. O que você põe lá? Você põe um berço, o que mais? Cortina, abajur. Não vou trocar esse bebê de noite, acender a luz nos olhinhos dele, põe um abajur, o que mais? Uma cômoda, bichinhos de pelúcia, não é? Jesus um dia chegou aqui nesse quarto, a Bíblia diz a terra era sem forma e vazia, e a primeira coisa que Jesus pôs aqui foi o abajur. Ele disse haja luz, e houve luz. E Deus preparou o quarto assim, estendeu um tapete verde de grama e de relva. Deus olhou para cima e disse: esse teto vai bem pintado de azul. E Deus pintou o céu atmosférico de azul. E Deus colocou não bichinhos de pelúcia, mas animais de verdade, que podiam interagir com o homem, que podiam reagir a ele. O homem podia interagir com os animais. Deus preparou todo o quartinho do bebê. Deus esperou. E esse Deus era quem? Esse Deus era Jesus. Se você olhar, que coisa maravilhosa, os únicos livros da Bíblia que começam com no princípio são Gênesis, que começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e João, que começa: no princípio era o Verbo. E João chama Jesus de o Verbo. Por que será? Simplesmente porque Jesus, o Verbo eterno, era o Deus que tinha o poder da palavra e que criava tudo pela palavra. Assim Deus dizia: haja luz, e houve luz, haja luminares, haja, e tudo acontecia. Mas quando chegou o dia de criar o homem, foi diferente. Deus dá uma atenção especial para você. Jesus ama você e a mim de uma maneira especial.
Por isso, quando chegou na hora de formar o homem do pó da terra, você já não vê Jesus dizendo haja, haja. Você pode ver Jesus se debruçando em cima do boneco de argila, moldando com as suas próprias mãos, e depois se debruçando sobre as narinas dele, soprando fôlego de vida. E o homem passou a ser então o quê? O homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Jesus tem um carinho especial por nós. Jesus nos ama de uma maneira especial. Jesus olha para você e Ele trata você como se você fosse a única pessoa nesse mundo. Acontece que todas as tardes Jesus vinha ter com o homem e com a mulher. Sabe o que é encontrar Jesus todos os dias, face a face? Falar com Deus assim, face a face, vê-lo. Jesus vinha de tardezinha, diz a Bíblia, na viração do dia, e ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Gênesis 3:8. De tardezinha, quando o sol estava se pondo, e um dia Adão e Eva preparavam um dueto para esperar Jesus, e quando ele chegava eles louvavam. Sabe o que é cantar olhando nos olhos de Deus? Eu te amo, Deus, eu te amo Senhor, o Senhor é maravilhoso, as suas obras são maravilhosas. E eles cantavam olhando nos olhos de Jesus. No outro dia, quem sabe era Jesus que vinha com um quarteto de anjos, e aquele quarteto cantava em louvor ao nome de Jesus. Eles faziam o culto de tardezinha juntos. Adão podia ouvir dos lábios de Jesus, do Criador, os mistérios da natureza. Eu imagino Adão dizendo: Senhor, eu tenho reparado um bichinho que à noite acende e apaga a luz. E Senhor, tudo nesse mundo que produz luz, produz calor. Mas outro dia ele sentou aqui na minha mão e acendia a luz e apagava, mas a minha mão não esquentou. Ele é o único que produz luz sem produzir calor. Por quê? E ele tinha a oportunidade de ouvir isso dos lábios de Jesus, coisa que a ciência está tentando explicar até hoje. Como o vagalume consegue traduzir toda a sua energia em luz sem produzir calor, sem perder no calor. Eles tinham um relacionamento direto. Deus olhava o homem face a face, mas tudo isso foi mudando. Não foi sempre assim. O homem e Deus e o Criador e Jesus conversavam, se olhavam, se encontravam. Jesus várias vezes advertiu o homem a respeito de Satanás. Jesus chegava para o homem e mulher e dizia assim: filhos, por favor, existe alguém no universo tentando usurpar o meu trono, alguém dizendo que é Deus e que pode viver sem mim e que pode fazer com que você tenha vida sem mim. Jesus advertiu o homem e a mulher. Eles ouviram aquilo de Deus, mas eles não deram muito ouvido à voz de Deus. Filhos, vocês têm que tomar cuidado. Sabe por quê? Vocês são criaturas minhas. Eu, Deus, sou fonte de vida. Tudo aquilo que estiver ligado em mim tem vida. É simples, é como qualquer objeto, como qualquer eletrodoméstico. Se você tem um liquidificador na sua casa, você sabe, ele só funciona se ele estiver onde? Na tomada. Desligou da tomada, ele não funciona. E Deus dizia: veja só, enquanto vocês estiverem ligados em mim, vocês têm vida. Desligou de mim, vocês vão perder a vida eterna. É simples. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. É isso que vai acontecer. Mas não adiantou. O pecado chegou. Os dois se afastaram de Deus. Certo dia o bebê ficou doente. Algumas pessoas dizem assim, sabe, esse negócio de fruto, de árvore do conhecimento do bem e do mal, isso aí não existiu nada, porque na verdade foi o sexo, foi isso que foi o pecado original. Mas como o sexo, se Deus criou o casal e antes do pecado entrar no mundo ele diz assim: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus abençoou o sexo no casamento. Deus abençoou os dois e abençoou o sexo no casamento. Foi isso que ele fez. Por isso Deus não podia dizer: olha, Adão e Eva, eu vou dizer para vocês, Satanás anda por aí ao redor. Eu quero fazer uma pausa. Daqui a pouco nós vamos falar amanhã sobre como o pecado entrou no mundo. Será que Deus criou o mal? Mas não foi Deus que criou Lúcifer, Satanás? Não foi ele que criou o mal então? Amanhã nós vamos conversar sobre isso.
Deus não podia dizer: Adão, olha, você não entra naquele site da internet. Adão, não liga naquele canal de televisão, por favor. Adão, você não leia tal revista. Não existia isso. Deus tinha que usar os aspectos da natureza, o que Adão conhecia. E Deus disse: olha, não se aproximem daquele fruto, não cheguem perto da árvore do conhecimento e do mal. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse não comerás. Por quê? Essa vai ser a sua prova. Se vocês comerem, vocês vão estar dizendo qual é o Deus que vocês escolheram. Satanás diz que é Deus, e ele diz que vocês têm vida sem mim, mas eu estou dizendo para vocês: eu sou Deus, e vocês não têm vida sem mim. Se vocês comerem o fruto, vão ter escolhido Satanás. O que vocês escolhem? Os dois comeram. Deus tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que dia eles iam morrer? Quando? No dia. Comeram? Morreram no dia? Não morreram no dia? Mas Deus não tinha dito que eles iam morrer no dia? Então, Deus mentiu? Deus disse que eles iam morrer. Eu fui olhar o dicionário, o que é morrer, e sabe o que diz lá? Deixar de viver. Simples, né? Morrer é deixar de viver. Às vezes a gente coloca conceitos, né? E diz: mas Deus disse que iam morrer espiritualmente. Deus não disse isso. No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Sabe por que eles não morreram? Jesus resolveu esse problema. Como ele resolveu? O que Jesus fez para resolver o problema? Jesus mesmo se ofereceu para morrer no lugar do homem, para morrer no seu lugar e no meu lugar. Foi isso que ele fez. Foi dessa maneira que ele resolveu o problema do pecado. Os dois deveriam morrer no dia, mas não morrer. Agora a história fica mais bonita ainda. Pensa bem. Jesus, o Deus que criou tudo, ele sabia tudo antes de criar, sabia que o homem pecaria, mas mesmo assim ele escolheu nos criar. Ele sabia que depois que o homem pecasse, ele teria que morrer no lugar do homem, mas mesmo assim ele nos desejou. Essa é uma história de amor fantástica, porque ele não simplesmente fez, mas ele se comprometeu comigo e com você. Tantas vezes na minha vida eu ouvia quando era pequeno: Jesus morreu por nós, Jesus morreu, e eu pensava: mas eu não pedi para ninguém morrer por mim. Por quê? Porque um dia nós pecamos, nos afastamos de Deus, desligamos da fonte da vida, e o homem, o ser humano, devia ter morrido naquele dia, mas por causa de Jesus se oferecer, nós não morremos naquele dia. Por causa de Jesus ter sonhado conosco, na oportunidade de nós podermos viver a vida eterna com Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi Ele mesmo quem escolheu nos dar a segunda chance. Foi o próprio Jesus que escolheu nos dar a vida. Como Jesus ia explicar para o homem, dizer assim: filhos, vocês deviam morrer hoje, mas não morreram, porque um dia eu vou morrer no lugar de vocês. Isso funciona mais ou menos como um cheque pré-datado. Já prestou atenção? É assim: você vai à loja, compra a calça hoje, mas o dinheiro só sai da sua conta daqui 30 dias. Deus olhou para o universo inteiro e disse assim: vocês deveriam morrer hoje, porque a lei de Deus diz: quem se desliga morre, mas eu vou morrer no seu lugar um dia. Mas como Deus ia explicar isso para Adão? Adão nunca tinha visto uma flor murchando, Adão nunca tinha visto uma folha caindo, Adão não sabia o que era morte, o que era sofrimento. Jesus então chamou Adão e disse: Adão, vem cá. Adão foi. Adão, você está vendo aquele cordeirinho ali no canto? Está vendo? Adão viu o cordeirinho. Deus disse assim: Adão, esse cordeirinho ele é bastante meigo, não é? Senhor, é o animalzinho mais meigo da criação. Adão, pega uma faca, Adão, pega um objeto bem pontiagudo, um pedaço de pau pontudo, e você enfia no pescoço do cordeiro, Adão. Adão sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido, um tremor assim, um gelado. Ele começou a tremer, a mão dele vacilava. Mas Senhor, o que eu vou fazer com o cordeiro? Faça isso, Adão.
e Adão pressionou aquilo no pescoço do cordeiro, ele começou a suar, ele começou a se sentir mal. O cordeiro começou a jorrar sangue pelo pescoço. Adão olhava o cordeiro, o sangue se esvaía, a respiração do cordeiro estava ofegante, e aos poucos ele foi perdendo o fôlego. Adão abraçava o cordeiro como quem queria devolver vida ao cordeiro. Adão chorando, com o cordeiro morto nas mãos, misturado com sangue, suor e lágrimas, olhou para Deus e disse: Senhor, eu matei o meu amigo cordeirinho. E Jesus olhou para Adão e disse: não, Adão, você matou a mim, porque eu, Adão, sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adão, eu também vou sair daqui do céu, como você saiu do paraíso, Adão, e eu vou aí na terra, e eu vou me transformar num homem como você. E eu, Adão, vou levar nas minhas costas o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que me aceitarem, Adão. Então o Deus eterno disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Por isso o Eterno expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra da qual havia sido tomado. Deus agora, você pode enxergar Deus colocando no homem e na mulher uma roupa de pele de cordeiro, e os dois saindo do jardim, e Deus ali no portão do jardim olhando os dois se afastando. E os dois vão, sabe para onde? Para a escola da vida. Filhos, vocês vão ficar ali um pouquinho, vão viver a vida aqui nessa terra por um período de tempo. Aqueles que quiserem depositar a sua confiança em mim, no meu sangue, no meu poder, vão dizer: Senhor Deus, eu não quero mais Satanás, o Deus desse mundo, como meu Deus. Senhor, eu quero o Senhor como meu Deus. E esses que me aceitarem vão se agarrar em mim. E no fim de tudo, quando todos os seres humanos tiverem a oportunidade de viver nessa terra, eu venho para buscar todos. É isso que Deus fez com cada um de nós. É assim que nós vivemos nesse mundo. Essa é a oportunidade que Deus dá para nós. Veja a cena, Deus vendo os dois saindo dos portões do jardim. Aí a história do ser humano mudou. Antigamente Deus se encontrava com o ser humano todo dia de tardezinha, não é? Agora mudou tudo. Agora Deus procura o homem no jardim e o homem não está mais lá. Deus diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Antigamente Deus se encontrava com eles, agora eles fogem de Deus. Outro dia um teólogo num livro dizia assim: Deus sempre cumpre a parte dele no plano da salvação, e o homem cumpre outra parte. A parte que Deus cumpre é correr atrás do homem, a parte que o homem cumpre é sempre estar correndo de Deus. Você já correu de Deus alguma vez na sua vida? Ou quem sabe você vive correndo de Deus na sua vida? Você vive correndo de Deus mesmo? É assim que acontece. Deus se aproxima de você, chama você, e você nunca tem tempo para Deus. Seus amigos, seus parentes convidam você para ir à igreja, mas você nunca tem tempo para Deus. Deus fala com você, então um dia acontece uma catástrofe, alguém querido seu morre, e Deus fala com você de novo, mas você, um pouco fragilizado, olha para Deus: eu preciso me aproximar de Deus. Passou um pouquinho de tempo, se afasta de Deus de novo. É assim que acontece. Deus está sempre correndo atrás de você, e você sempre correndo de Deus. É assim. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei, não comesses? Deus conversando com Adão, ele fugindo de Deus. É assim que você faz até hoje? Foge de Deus. Então Deus, naquele momento, chamou ao homem e perguntou: onde estás? O que o homem respondeu para Deus, você sabe? O homem disse: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque eu tive medo. Alguns de nós temos medo de Deus, não é? Sabe por quê? Quando Deus chega até nós, Ele fala a nós como quem nos conhece. Quando você vem à igreja e vem à presença de Deus, Deus se aproxima de você, olha nos seus olhos, Ele entra dentro do seu coração e da sua vida de uma maneira que ninguém entra.
Toda vez que eu encontro o meu pai, quando eu vou sair da casa dele, ele olha para mim e diz assim: filho, você está precisando de algum dinheiro? Ele é a única pessoa nesse mundo que faz isso comigo. Sempre, toda vez. Antes de eu sair, filho, está precisando de dinheiro? Não, pai, obrigado. Mas ele é íntimo meu. Ele pode entrar na minha vida. Ele sabe o que acontece comigo. Deus é assim: filho, o que você anda fazendo? É por isso que Deus chega tão perto de você e fala para você coisas que ninguém mais pode falar. E é por isso que quando você está dentro da igreja, a sua vida é todinha escarafunchada por Deus, e Deus chega tão pertinho de você, porque Ele conhece você como ninguém conhece. Deus então passou a vida inteira, a existência toda desse mundo, tentando chegar perto do ser humano. Deus sentia tanta saudade do ser humano, que um dia lá para Moisés, ele diz assim: Moisés, faz para mim um santuário, para eu habitar no meio do povo. E Moisés fez um santuário, e Deus morava dentro daquele santuário. A luz da presença de Deus emanava ali. Mas Deus ainda não estava contente, ainda estava longe demais do ser humano. Deus queria estar mais perto. Por isso, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É isso. Jesus se fez Deus conosco. Ele chegou mais perto de nós. E sabe, agora quando começou a acontecer uma coisa diferente, porque antigamente, no Antigo Testamento, quando Deus queria se aproximar do ser humano, ele tinha que dizer assim: não temas, porque quando Deus falava, o cume do monte fumegava. Quando Deus aparecia, havia ventania. Quando Deus falava, havia terremoto, a terra tremia. No Antigo Testamento aconteceu até um incidente. A santidade de Deus era tão grande, que quem tocou na arca morreu. Deus agora mudou. Veja só, essa foto que vai aparecer aqui agora. Esses dois aí são, do lado esquerdo, a Camila, nossa sobrinha. Do lado direito, o Felipe, é o nosso filho mais novo. Ele agora está com 11 anos. Felipe e a Camila, priminhos, sempre se amaram desde criancinhas, desde bebezinho. Só que o Felipe, ele sempre foi troncudo, um pouquinho mais velho que a Camila, menino, baixinho, gordinho, deve ter puxado a mãe dele. E o Felipe sempre encontrou a Camila, e ele ama tanto a Camila que ele dava um abraço assim tão gostoso, que quando ele largava, ela mais magrinha, coitadinha, caía sentada no chão. E aí ela ficava chorando com a cara de quem dizia assim: ele me machucou. E ele olhando com a cara de quem dizia assim: puxa, mas eu só fiz um carinho. E eu fico imaginando Deus se aproximando assim do ser humano tantas vezes. Deus queria falar com o homem, mas era uma coisa assim, a santidade de Deus tão forte, que quando ele ia falar, ele tinha que dizer: não temas, não temas. Com Jesus, agora Deus podia falar com o ser humano. Com Jesus as coisas mudaram. Deus não precisava mais anunciar. No passado, como eu disse, homens tocaram a arca, ela era tão santa que eles morreram. Agora, no Novo Testamento, as pessoas tocavam as vestes de Jesus e elas eram curadas por Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para Deus assim, à distância, e agora as criancinhas eram tomadas por Jesus, eram colocadas no seu colo, e Ele abençoava as criancinhas. Deus se fez um de nós, Deus habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Deus se tornou um ser humano, virou gente como eu e você. Nessa vida eu tive muitas experiências maravilhosas. Uma delas, levar o meu menino menor, o Felipe, aquela peça ali, para o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula dele foi uma coisa fantástica. Cada um é um, não é? E o Felipe, aconteceu o seguinte: primeiro dia de aula, e nós levamos ele todo arrumadinho. O interessante é que o uniforme, o menor de todos, ainda parece grande demais, não é? Uma mochilona nas costas, uma lancheira no peito, estava todo carregado. Parei o carro na frente da escola, desceu o primeiro menino, o segundo, nós temos 3 filhos, né? E lá foi ele, o pequenininho. E a gente ficou olhando, eu dentro do carro, como é que ele vai, como é que vai ser, será que vai gostar, não vai gostar? O Felipe foi para a aula e eu fiquei pensando, bom, acabou a aula, eu parei o carro lá, os 3 voltaram, e eu, logo que ele entrou, eu disse: como é que é, gostou da aula? Gostei. E aí, como é que foi lá, a tia e tal? Bacana. E os coleguinhas? Ah, tem um amiguinho meu que é lá da igreja. Que bom. E a sala?
a sala é toda pintada. E aí, foi bom? Foi bom. Senti mais firmeza, né? Chegou no outro dia, parei o carro na frente da escola, desceu o primeiro, desceu o segundo. Eu não quero ficar aqui nessa escola. Digo, hã? Mas você não disse que você gostou? Eu não quero ficar aqui. Começou a chorar desesperado. E eu, como pai, olhando a lágrima escorrendo naquele rostinho redondinho, né? E o meu coração apunhalado. Olhei para o menino e digo, mas filho, eu não quero. Pensei comigo, e agora, se eu obrigo o menino, ele vai ficar com trauma de ir na escola. Coisa de pai moderno, né? Vamos embora para casa. Levei o menino para casa. De noite, como ele sabe que ele tem um pai pastor, ele sabia o que vinha, né? Sermão. Sentei ele na caminha dele, agachei na frente dele e digo assim, filho, hoje você não foi na escola, mas a partir de amanhã é o seguinte, você tem que ir na escola, porque imagina, seus amigos vão crescer e eles vão ficar sabendo e você não vai aprender nada. Aquela coisa que a gente fala, né? Amanhã você vai na escola, tá certo? Tá bom. Prometido? Então tá bom. Terceiro dia de aula, parei o carro na frente da escola, vai o primeiro, vai o segundo. Eu não quero ir para a aula. De novo chorando. Eu digo, eu mereço. Eu não devia ter levado esse menino de volta para casa ontem. Eu mereço. Bom, olhava para ele, eu digo, agora estou numa enrascada, né? Por quê? Se eu levar para casa, nunca mais ele quer voltar para a escola. E eu tenho que fazê-lo ficar. Como? Eu tinha pedido de todos, mas filho, não. Juntei força de onde eu não tinha. Olhei para ele com a cara bem brava e digo assim, desce já desse carro. Ele arregalou os olhos. Eu lembrei até quando a minha mãe dizia assim, mamãe te bate porque te ama, viu, Fernandinho? Eu digo, desce já daí. Ele viu que a coisa estava séria. Fecha essa porta. Mãe, não tem mais, pode fechar isso aí, vai para a escola. Fechou a porta, saiu enxugando as lágrimas. Eu fiz um sinal para a tia ali do portão e arranquei com o carro, só até na esquina, né? Parei na esquina, contei até 10, engatei uma ré, voltei para ver o que estava acontecendo. Deu para ver ele entrando para a escola assim, chorando. Eu sabia o que estava acontecendo. Era o choque de dois mundos. Um, o mundo da casa, onde ele era o reizinho. Outro, o mundo da escola, onde ninguém conhecia ele. Até a roupa igual a dos outros. A tia nem sabia o nome dele ainda. Na escola, em casa, o que ele diz é tudo engraçado. Na escola, ele tem que tirar nota para mostrar que ele é bom. Se eu pudesse traduzir tudo que ele sentiu numa palavra, eu ia usar a palavra desamparado. Meu pai me desamparou nesse mundo aqui. Sabe por que eu digo isso? Porque foi a mesma coisa que eu senti quando eu fui à escola. Aliás, aconteceu uma coisa parecida. A história foi tão interessante que a gente mandou até fazer, para o Está Escrito, um filme especial contando como foi o meu primeiro dia de aula, aliás, o terceiro dia de aula, como é que tudo aconteceu. Presta atenção nesse filme. Minha mãe me levou para a aula e me puseram sentado na primeira carteira, do ladinho da professora. O nome dela, Dona Dercy, uma senhora simpática, gorda e brava. Ao meu lado puseram um menino repetente, muito arteiro, chamado Marquinhos. O Marquinhos fez tanta arte a aula inteira que a Dona Dercy carinhosamente quebrou-lhe uma régua na cabeça. Quando eu vi aquilo ali do meu lado, levei um susto e pensei, ele está ali, eu estou aqui, o próximo sou eu. No outro dia, quando a minha mãe quis me deixar lá na porta da escola, eu aprontei o maior berreiro. Aí minha mãe me levou de volta para casa. No terceiro dia de aula, minha mãe não titubeou, me mandou com a vizinha. Cheguei na frente da escola, olhei para o portão, olhei para a cara da vizinha, pensei comigo, hoje eu vou para a escola. Entrei para a escola. A vizinha era muito brava. Minha mãe sabia com quem ela tinha me mandado. Eu não me lembro de muita coisa naquele dia, mas eu me lembro que eu tinha uma preocupação muito grande. Na minha cabecinha passava assim, será que quando der o sinal aqui, minha mãe vai estar do lado de fora lá me esperando? Antes de dar o sinal, a minha mochilinha já estava prontinha em cima da mesa. Quando deu o sinal, eu saí voando. Passei pelo portão, cheguei lá fora, dei uma olhada panorâmica assim, e lá estava ela, linda. Era minha mãe. O que ela disse era a coisa mais simples do mundo, mas para mim soou como se fosse poesia. Filho, a sua aula acabou.
vamos para casa. Ah, vamos para casa. Arrumaram um menino muito magrinho para mim, né? Daqui a pouquinho vai dar o sinal aqui na escola da vida. Daqui a pouco. Você pode esperar esse sinal de duas maneiras. Ou com as suas coisas arrumadas em cima da mesa, ou tudo espalhado. Tem gente que olha para Deus e diz assim, sabe, eu ia ficar muito frustrado se eu fosse buscar meu menino e aí ele dissesse, papai, não precisa me pegar mais que eu vou morar aqui na escola. Gostei da tia, não precisa, eu vou morar aqui. Alguns de nós dizemos isso para Jesus, pela maneira como nós vivemos. Senhor, eu não quero ir para o céu, eu não quero um novo lar, eu estou bem aqui. E a gente esquece que aqui não é a casa, aqui é a escola da vida. Você gostaria de olhar para Jesus e mudar de lugar? Daqui a pouco vai dar o sinal aqui na escola da vida. E quando der o sinal, você pega o seu materialzinho, passa correndo pelos portões. Você vai dar uma olhada e sabe quem vai estar lá esperando você? Ele. Sabe o que ele vai dizer para você? Filho, a sua aula acabou. Vamos para casa. Você gostaria de ouvir isso de Jesus? Gostaria? Eu queria chamar uma pessoa muito especial que está aqui hoje, a Graça. Se ela pudesse chegar aqui até a frente. A Graça veio para me ajudar a dizer uma coisa para você. Ela só vai ficar aqui paradinha comigo. Ela veio dizer assim, vale a pena a gente se apegar a Deus. Vale a pena a gente viver nessa terra, mesmo quando a gente tem sofrimentos na vida, desde que a gente não tire os olhos dos céus. Obrigado, Graça, por você ter vindo. A Graça e eu temos aqui, junto com Jesus, um convite muito especial para você. Se você gostaria mesmo de ver o Senhor Jesus voltando, abrindo os braços para você, se você gostaria mesmo de encarar a vida, mesmo com os sofrimentos, e olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu sei que para mim isso aqui parece interminável, mas perto da vida eterna, isso aqui vai ser passageiro. Eu tenho um convite muito especial para você nessa noite. Eu quero cantar uma música. Enquanto eu canto essa música, você que nunca entregou o coração a Jesus, você vai sair do seu lugar e vai dizer, Senhor, eu não sei nem como fazer, mas eu quero que o Senhor me ajude. Então, enquanto a música estiver tocando, a música vai tocar agora, o Espírito de Deus vai falar com você. Aí você sai daí e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Deixa Jesus falar com você, deixa o Espírito de Deus falar, e não fique aí no seu lugar. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou.
Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Será que ainda existe mais alguém que precisa chegar até aqui? Se você quer chegar, chegue durante a oração. Deixe Deus falar com você. Nós só estamos começando uma caminhada aqui. Temos 22 noites juntas. Que o Senhor tome a sua vida, incline a sua fronte. Vamos orar. Deus amado, entregamos a nossa vida nas suas mãos. Recebe cada um dos seus filhinhos. Ajuda-nos a andarmos juntos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Que o Senhor esteja com você. Que Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz